boa tarde. Estamos iniciando mais um programa Ateliê da Saúde da TV Interior, aqui na Clínica Corp, em Cordeiro, com a doutora Joana Badini, que falará um pouco para a gente sobre a sua trajetória profissional, sobre como que ela atua atualmente, como que ela está focada na profissão dela. Doutora Joana, fala um pouco para a gente, né, como está sendo hoje em dia a sua área de atuação, qual o seu foco, o que você mais trabalha hoje em dia com seus pacientes. Boa tarde. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite. Falar de nutrição para mim é um prazer. Usar a TV como uma ferramenta de divulgação e tirar dúvidas sobre esse assunto para mim é muito prazeroso. Eu sou formada em nutrição desde 2012, atuo em clínica e há 2 anos me especializei em nutrição clínica funcional e trabalho com isso em consultório, atendo aqui na nossa região e gosto de falar da nutrição funcional, diferenciando da nutrição convencional, porque eu acho que é uma dúvida que muitas pessoas têm, e parte de uma nutrição que leva em consideração todos os sinais e sintomas do paciente individualmente, e isso traz um diagnóstico muito completo para a gente poder agir com um alimento funcional nesses sinais e sintomas. Estou muito feliz com a minha escolha e hoje descobri realmente qual é a minha missão na nutrição. Que bom. Então, assim, você fala hoje da nutrição focada muito na promoção da saúde de uma forma geral, né? E que o paciente hoje ele não vai ao seu consultório e você dá uma receitinha de bolo para ele, uma dieta padronizada. Você estuda bem o caso específico do paciente, trabalha na integralidade, né, na sua causa, para poder montar um plano, né, alimentar específico para esse paciente. Muito bem, então aqui hoje vamos abordar sobre o tema em como passar as festas de final de ano e a gente conseguir manter a reeducação alimentar. Porque é um tema polêmico e muita gente fica com ansiedade, com preocupação, meu Deus, eu vou engordar, enfim. Doutora Joana, por favor, fale um pouco sobre suas dicas. Realmente, é uma época do ano onde as dúvidas começam a surgir em relação a como se comportar, né? Meus pacientes já estão me perguntando, recebendo e-mail, e na realidade, esse medo nem deveria existir, né? Eu digo assim, antes de dar umas dicas bem legais, eu gosto de falar que é um mês com 2 grandes momentos, que é a nossa ceia, o almoço de Natal e confraternizações. E o mais importante é o que a gente faz de janeiro a dezembro, né? E não o que a gente vai fazer em dezembro, que vai comprometer todo o seu processo de reeducação. Mas acontecem os excessos e a gente tem que estar realmente bem orientado. Isso aí, isso que é importante. A minha dica número 1 eu acho que é manter a atividade física, manter a sua rotina de atividade física. Embora a gente saiba que é dezembro, não significa que o ano acabou, né? Manter a sua rotina de academia, enfim. Gastar energia para você poder compensar isso, talvez com um excesso que pode acontecer, né? Minha dica número 2 seria se alimentar normalmente de 3 em 3 horas, manter as refeições diárias. Os possíveis excessos podem acontecer num almoço e num jantar. A gente tem o dia inteiro para se alimentar normalmente, de forma saudável, tomar um café da manhã. Ter opções bem práticas e saudáveis também é muito legal, porque eu acho que é uma época que a gente não fica muito em casa, a gente vai às compras, a gente está organizando as festas, então corre o risco de ficar mais tempo em jejum. E, na minha opinião, aí é o grande erro, né? A gente não consegue se comportar bem diante das escolhas quando a gente tem muita fome, né? Então, comer de 3 em 3 horas é uma dica muito importante. Eu continuaria pensando na hidratação, que é uma dica para a vida, mas em especial nesse final de ano. A gente redobra a atenção para isso, já que a gente excede um pouco em bebida alcoólica, alimentos mais salgados, petiscos, industrializados.
Além disso, é uma época do ano onde a gente faz mais calor, né? A gente perde líquido através do suor, aumentando a chance de desidratação. Então, cuidar da hidratação é muito importante. Eu também observaria muito bem o momento das festas e dos jantares, passar pelas opções, olhar todas as opções que você tiver e servir pequenas porções. Tenta não misturar os carboidratos, né? Macarrão, farofa, empadão, massas. A gente tende a querer experimentar tudo e acaba errando. Então, priorize o que você mais gosta, equilibre seu prato com porções pequenas, mastigue muito bem. Também é muito importante para o processo de saciedade, né? Isso acontece, isso leva um tempo para acontecer. E a gente não administra muito isso quando a gente tem muita fome. Minha dica número 5 seria realmente tentar encontrar um equilíbrio. A gente não vai se ver livre dessas situações e a gente não vai viver numa bolha. A gente precisa ter uma vida saudável, sabendo lidar com situações de exceção. Afinal de contas, é por isso que a gente busca ajuda, né, com um profissional. Se você quer ter saúde, você quer passar pelas festas de final de ano, e muitas ainda. Então, é para isso que a gente quer ter saúde, para poder aproveitar sua família, seus amigos. É a época mais deliciosa do ano, de fato, né, o final do ano. E eu acho que é isso, encontrar o equilíbrio, e esses prejuízos são menores. A gente reduz danos quando a gente aprende a se comportar com a comida, né? Principalmente nesses momentos. Então, você acha que, assim, a dica é para os pacientes continuarem mantendo a sua dieta normal e não deixar de ficar muito tempo sem comer, quando for para uma festa, fazer uma escolha mais saudável e não se desesperar, que o segredo de tudo é o equilíbrio, né? Exatamente, exatamente. É você poder conviver em sociedade sem deixar de se cuidar, né? Doutora Giana, fala um pouco pra gente, assim, uma dica, digamos assim, uma festa, a pessoa vai, exagera na bebida, às vezes ela, sem planejar, sem querer e tal, e come até demais. No dia seguinte, você tem a dica de um suco detox, alguma coisa, um café da manhã diferente, para ajudar a manter o equilíbrio do organismo? Tem muita coisa legal que pode ser feita. É importante também a gente pensar, quando passa essas festas de final de ano, eu vejo muito na minha prática que a tendência é buscar alguns chás e sucos detox, enfim, a gente vê de tudo hoje um pouco, e as pessoas recorrem a isso. A gente precisa ter muita atenção ao utilizar chá, ao utilizar os sucos, cada um tem uma individualidade. É importante a gente falar que o processo de detoxificação é uma coisa natural, fisiológica, né? Nosso corpo é capaz de fazer isso. A gente não precisa buscar muitas coisas milagrosas. É muito simples, é muito básico auxiliar essa detoxificação. A gente excede muito, produz toxinas, nosso corpo não é capaz, né, de expulsar esses restos metabólicos, que a gente chama, essas toxinas, porque a gente excede na bebida, nos industrializados, nas frituras. Então, o que a gente precisa é dar um suporte para o que o nosso corpo já é capaz de fazer. E aí, a minha dica é aumentar a ingestão de frutas, legumes e fibras, hidratação, um suco detox legal, que eu posso até dar essa dica e essa receita. A gente procurar frutas frescas, que tenham bastante líquido, por exemplo, kiwi, melão, abacaxi, limão, água de coco, né? Junto com uma folha verde, espinafre, couve, que ajuda muito no processo de detox no fígado. A gente tem a fase 1 e fase 2 de detox, e essas brásicas, elas são muito importantes para auxiliar esse processo. Gengibre, que é uma raiz anti-inflamatória, com um processo também de detoxificação muito legal. Água de coco muito diurético, eu colocaria nesse suco. E eu acho que é isso, é um suco que a gente pode tomar no pós-festa, mas sem esquecer do resto do dia. Nossa alimentação não é tomar um suco verde de manhã e achar que compensamos os erros. A gente precisa levar o máximo possível todas as refeições do resto do dia de forma saudável. Manter a rotina normal da dieta, no pós-festa. Né? Ótimo, porque a gente vê muito hoje em dia, principalmente adolescentes, né, fazendo essas dietas
que de jejum intermitente, muito até por cometer excessos, aí querem ficar longas horas sem comer nada. Fala um pouco desses riscos, doutora Joana, que está muito na moda essa dieta. É um processo seria o processo de compensar o que foi feito, né? E, na realidade, a gente sabe que isso não funciona, né? A gente precisa muito entender que o menos é mais. Não existe uma dieta low carb, uma dieta cetogênica. O que existe são estratégias alimentares. Talvez isso funcione com um paciente que já é reeducado, um paciente que faz dieta, que gosta do que faz e de repente precisa usar alguma estratégia que existe e deve ser orientada, jejum, dieta low carb, dieta cetogênica, são estratégias que têm que ser feitas com acompanhamento, tá? Você não faz isso com acompanhamento, o risco de você ter um problema é grande, tá? Então, eu acho que a gente tem que desrotular um pouco essa coisa de dieta, né? Eu não gosto nem de falar a palavra dieta. A gente tem que buscar mesmo, é uma mudança comportamental, é uma relação com a comida diferente. Olhar a comida de uma forma mais natural, a gente tende a jogar nossas dores e emoções na comida, né? E é aí que a gente erra. Na realidade, a comida e o fato de se alimentar surgiu para a gente sobreviver, né? E a gente misturou as emoções. Então, hoje a gente está feliz, está comendo, está triste, está comendo. E aí começam os prejuízos, que é o nosso corpo que sente. E aí a gente busca essas estratégias, principalmente sem informação. E hoje está muito fácil, né? Conseguir isso através da internet. E tem que ter muito cuidado. É um apelo mesmo meu. Cuidado com o que lê, cuidado com o que você faz, com a dieta do seu vizinho. Nada é igual para ninguém. Seu corpo é muito individual, né? Então, vamos ter muito cuidado com isso. Você manter o equilíbrio e ter a orientação de um profissional. É o mais importante. Exatamente. E exatamente isso que você falou, essa febre, né, das redes sociais, pessoas que nem são profissionais da área, postando as refeições do dia como dicas de alimentação. Então, tenhamos que ter mais cuidado com isso e procurar um profissional. Caso a gente queira fazer alguma dieta, tenha algum foco específico, ter sempre uma orientação para poder ser mais seguro, não é, doutora Eficaz, Joana? né? A longo prazo é o que funciona, a mudança de comportamento, a educação alimentar. Estratégias, elas são muito passageiras, né? É o paciente que emagrece e depois engorda o dobro, porque realmente não teve uma mudança de comportamento. E é um trabalho de formiguinha. Eu digo que é um tratamento nutricional. A gente não vai se encontrar em uma consulta e mudar o que você faz há um ano. Precisa realmente desse acompanhamento. Cada um tem seu tempo, cada um tem sua história com a comida, né? Que é muito difícil a gente mudar isso rápido. Essa relação com a comida. Agora, doutora Joana, fala um pouco também, que a gente tem sempre aquelas pessoas que o ano todo não ficam direitinho na dieta, não tem aquela rotina de atividade física e chega assim próximo ao verão, aí começam a querer tomar suplemento, né? Alguns até para a área do anabolizante também, e dietas muito rígidas. Fala um pouco para a gente sobre os riscos, os cuidados que todos nós devemos tomar com isso. Acontece muito, né? A gente vê o projeto Verão chegando e ele chega com tudo e o prejuízo disso depois é muito grande. E aí eu vejo pessoas que nunca recorreram ao profissional, mas depois acaba precisando dessa ajuda. Porque essas escolhas feitas sozinho ou por alguém que não entende ou por alguém que não é profissional, vai causar um prejuízo para a sua saúde e depois você vai precisar recomeçar do zero, né? Então, a gente precisa ter essa ideia de que emagrecer, mudar hábito, não vai ser em dezembro que a gente vai conseguir mudar
o hábito e nem mudar o seu corpo em um mês. Essas estratégias rápidas e resultados imediatos me preocupam, né? Vamos ter muito cuidado com o que toma, com o que vem. A mídia induz muito isso, né? Acho que aceitar o corpo também é importante falar isso. A gente tem que aceitar um pouco o nosso corpo. O que a gente vê nem sempre é verdade e as pessoas se comparam demais. É muito importante a gente falar, ter metas, ter um foco. Eu admiro muito quem tem, né, um plano e uma meta e tem disciplina para isso. Mas saber também que a gente tem nossa individualidade, nossa genética, que é muito forte, e nunca se compare com ninguém. Vá ao seu limite, né? De repente aquele é o seu limite, e você se aceitar, se amar, é muito importante também a gente falar isso. Muito bom. Então você diz também que o seu conceito de a dieta está muito associado ao fator psicológico também. A qualidade de vida, a saúde, né? O conceito de saúde que ele envolve isso tudo. Exatamente. Da gente se aceitar, se amar e não se comparar. A saúde mental é muito importante, né? Buscar emagrecer, mas às vezes você não encontrou um equilíbrio em saúde mental, que é o mais importante, né? Valores que vão muito além de se alimentar bem numa rotina diária, mas seu comportamento. E eu acho que a alimentação influencia muito nesse comportamento, nesse estilo de vida, né? A alimentação reduz a ansiedade, a alimentação te faz... você começa a pensar não somente nesse fator estético, né? Quando você se apaixona por uma rotina saudável, eu acho que não existe mais meta, existe uma mudança de estilo de vida que é eterno e não tem um fim, não existe um prazo para essa mudança. É isso que eu acho bacana. E quando a gente não está com a saúde mental também em equilíbrio com o nosso corpo, de uma forma geral, a gente nunca está satisfeito, né, doutora Joana? Não há melhor dieta, não há melhor exercício, melhor forma física de uma forma geral, a gente nunca vai estar satisfeito. Então é muito importante estarmos em equilíbrio de uma forma geral. A gente vê também muitos distúrbios alimentares, né, doutora Joana, como a bulimia, a anorexia. Fala um pouco pra gente sobre esses distúrbios, né? Até para passar essa informação para a população, porque é muito grave, a gente vê muito caso. Muita coisa não é muito notificada, mas a gente vira e mexe, pega uma pessoa, geralmente adolescente, passando por isso, justamente por aquela busca que o colega do lado tem e ele quer aquele padrão de beleza que não existe, né? Fala um pouco pra gente sobre isso. A gente pode chamar de processos realmente fisiológicos, né? A gente lida com isso com tratamento mesmo. É muito difícil, às vezes, diagnosticar, porque por muitas vezes eu já assisti pacientes camuflando isso, né? E esconde da família. Então, a gente tem um difícil diagnóstico, começa a perceber isso só depois de algumas consultas, que esse distúrbio está acontecendo. E os gatilhos, na minha opinião, maiores hoje em dia, vêm dessa cobrança, né? Passou um pouco desse fisiológico, da coisa natural que acontece, mas uma cobrança das mídias, principalmente. Então, você querer alcançar algo que não é compatível com a sua realidade, nem com o seu corpo, nem com a sua saúde. E aí a gente começa a ter esses distúrbios como resultado. Então, assim, essa parte é muito importante. Ter cuidado, os pais em casa, né, observarem bem seus filhos, porque geralmente isso acomete bem precoce, né? Bem precoce. Exatamente. As redes sociais hoje... Na minha opinião, é o que mais influencia, sim. Hoje está falando na TV de nutrição, acho muito importante, porque a gente tem pouca oportunidade de profissional estar falando, né? Porque realmente as pessoas estão dominando o nosso campo. Falar de nutrição ficou uma coisa até batida. Qualquer ambiente hoje a gente... É um assunto que
que está predominando, academias, você vai no mercado, farmácias, e todo mundo tem uma receita, e todo mundo tem uma dica. E isso me preocupa muito, porque a gente começa a achar que dá conta de iniciar esse processo sozinho. Então, falar de nutrição aqui hoje, para mim, é tão especial quanto para vocês, né? Dar os alertas, as dicas, tirar dúvidas. Eu espero que contribua muito para isso. Doutora Joana, queria agradecer a sua colaboração, toda essa informação que foi transmitida aqui. Dê suas considerações finais. Eu que agradeço mais uma vez. Quero agradecer também a Corp, né, que cedeu a minha salinha aqui para a gente estar falando um pouquinho sobre esse assunto. Dizer também os meus pontos de atendimento aqui na nossa região, né? Hoje eu atendo aqui em Cordeiro, Cantagalo, Macuco, Trajano de Moraes e Nova Friburgo. Então a gente falou muito sobre nutrição funcional e quem se identificou com a nutrição funcional, eu deixo aqui essa referência de onde hoje eu atuo. E mais uma vez eu agradeço, para mim foi muito legal. Quando precisarem, estou à disposição para falar de saúde mais uma vez. O resumo disso tudo, na minha opinião, é a gente realmente buscar nosso equilíbrio. Saúde mental é muito importante. Falar de nutrição não é só falar de emagrecimento, né? Então, falar de uma saúde de um modo geral é o que a gente tenta atingir. Hoje é o que eu tento atingir. Muito obrigada, doutora Joana. Aqui é o Ateliê da Saúde, TV Interior, sua segunda casa é aqui.